Então, adentrando nos dois tópicos principais da nossa primeira aula, que é refletir quem são esses pais apostólicos. E nós estamos usando aqui uma terminologia absolutamente evangélica de se falar esses termos históricos, né? A tradição histórica e ortodoxia, principalmente católica, trata eles como padres, que é uma palavra latina. Se nós não observarmos bem e não entendermos o padre como o padre, que é o oficial, é o sacerdote da Igreja Católica institucionalizado, se nós tirarmos os olhos dessa maneira de entender a palavra padre, nós vamos ter uma palavra histórica latina que tem a ver com pai, que eram os padres da Igreja no século II, que foi no final do século I, início do século II, eles começaram a se desenvolver. Nós vamos entender agora quem é cada grupo. Então, o primeiro capítulo que nós temos a estudar aqui, os pais apostólicos explicam o caminho. Então, aqui nós temos só no título que o Roger Wilson escolhe para dar início ao estudo da história da teologia, ele já diz que há um caminho a ser explicado, e quem explica são os pais apostólicos. No livro, quem tiver o livro, quem tiver condições de ter esse livro, ou mesmo na íntegra PDF, baixado ou físico, você vai perceber que depois da introdução tem um capítulo que nós não estamos trabalhando aqui, que eu já dei conta de dar uma explicação, que é sobre as heresias, sobre os movimentos heréticos que vão surgir, e eles surgem primeiro para que depois os pais expliquem a ortodoxia. Então você pode verificar que é um capítulo chamado Críticos e Sectários Provocam Confusão. Apresenta-se ali o gnosticismo, apresenta-se o montanismo, apresenta-se os ataques da classe culta romana, greco-romana, como no caso de Celso. E aí nós vamos começar a ver uma resposta do cristianismo primitivo, representados por esses pais apostólicos, em dar conta de refutar as heresias que assim denominavam, estavam surgindo no seio da igreja. Tudo bem? Então, continuando, os pais apostólicos explicam o caminho. Entre os aceitos por todos da tradição cristã, os estudiosos, estão alguns nomes: Clemente, Inácio, Policarpo, Odidaquê. Eu já vou explicar isso, porque aqui nós estamos falando de um documento, ensino, que significa ensino dos 12 apóstolos. A Epístola de Barnabé e Pastor de Hermas são outros dois documentos. Então você percebe que logo no início nós citamos nomes de pessoas: Clemente, Inácio e Policarpo. Logo depois nós citamos 3 nomes que não são pessoas, são documentos. Outros comumente citados e descritos como pais apostólicos são a chamada segunda epístola de Clemente, de autor desconhecido, e a epístola de Diogneto, e fragmentos dos escritos de Papias. Então você percebe aí, num único texto, e a imagem que representa esses líderes da igreja, que não são os apóstolos, não são os discípulos, são os discípulos deles. Ou seja, são aqueles que os apóstolos vão discipular e torná-los líderes da igreja. Há um vínculo aí de transmissão importantíssimo da tradição dos discípulos, dos apóstolos que ouviram tudo o que aconteceu com Jesus, com o ministério, e eles foram, à medida que foram morrendo, foram transmitindo isso para outras lideranças, esses sim chamados pais apostólicos. Tá bom, pessoal? Então essa é uma explicação primeira. Uma segunda coisa importante que eu acabei dizendo há pouco é que por que existem documentos sendo citados como pais apostólicos? Esses documentos, eles não se conseguiu levantar, apurar quem são quem foram os autores, porque é muito importante afirmar isso. Nós não damos conta o que o impacto do evangelho trouxe para os apóstolos no impacto de novos apóstolos, de novos discípulos, por assim dizer, que serão chamados os pais apostólicos. Uma infinidade deles existiram, e alguns escreveram, e alguns não assinaram, ou se perdeu, ou enfim, não se tinha informação clara de quem era. Mas o conteúdo dos escritos era de tão máxima importância que o estudo da patrística, isso lá pelo século XVII, XVIII, agora da nossa era,
moderna, acabou atestando a validade do documento como original, como um documento que existiu na época e que foi decisivo na disseminação do evangelho, do crescimento da igreja, porque tratava-se de uma autoridade apostólica. Por isso que o documento acaba sendo chamado um pai, porque nós não temos indício de quem é a pessoa. Acho que está explicado. Que caminho? Quem eram eles, né? Quem eram eles? Aqui o correto. Clemente de Roma é um destacado. Ele foi, provavelmente, conforme Paulo cita em uma de suas cartas, ele foi um discípulo de Paulo, foi alguém que acabou assumindo ali a prerrogativa e liderança da igreja em Roma, depois que Paulo morre. Há uma contribuição específica na relação de Clemente de Roma. Ele escreveu 2 cartas, né? Nós temos aí Clemente I e Clemente II, que por muito pouco não entrou no cano do Novo Testamento, é importante registrar isso, mas a carta, ela teve uma importância para a igreja que crescia na época, lá pelos idos dos anos 120, 130, a gente precisa até consultar aqui melhor o ano no texto, né? Aqui, olha, no finalzinho dos anos 100, então Clemente estava ali, é um dos primeiros que vai desenvolver uma escrita teológica de reflexão para a igreja, e há uma contribuição específica dessa carta. Clemente, certamente, ela contribuiu para uma mudança sutil, prestem bem atenção, e geral, rumo ao moralismo cristão no cristianismo do século II, que associava o discipulado à total obediência aos líderes devidamente nomeados e à prática de uma vida moralmente correta. Ou seja, à medida que os anos foram passando e que não havia uma estrutura organizacional e nem poder político para isso, não havia poder também patrimonial, a igreja ela foi crescendo e os líderes que estavam à frente do povo, eles entenderam que era muito mais importante o discipulado ser demonstrado pela obediência a eles, que estavam vinculados aos discípulos, do que qualquer tipo de acompanhamento próprio do discipulado que era real na vida de Jesus, que era real na vida dos discípulos, aquela coisa de estar junto, de fazer junto, de ensinar a palavra. Então há uma mudança sutil que vai tornando o discipulado uma espécie de obediência de regras, né, de obediências morais, e isso foi ruim, há uma crítica sobre isso. E, de modo geral, o autor já apresenta no final desse capítulo, que também há um papel ambíguo dos pais apostólicos, justamente nessa relação da qual Clemente de Roma anuncia. Isso está no final do capítulo. E que papel ambíguo seria esse? Ambiguidade é aquilo que se faz, que se analisa de 2 maneiras, né? Geralmente antagônicas. Ou seja, por um lado, eles foram uma ponte, aqui na página 51 diz, por um lado, eles forneceram uma ponte entre os apóstolos e o cristianismo católico ortodoxo. O católico aqui é universal. Não havia igreja católica institucional ainda. Mas eles foram uma espécie de ponte de transmissão das verdades históricas e das verdades do evangelho recebidas em Jesus e dos discípulos para agora uma nova comunidade viva, ajudando a estabelecer uma igreja relativamente unificada e teologicamente sadia. Esse é o lado positivo da ambiguidade. Por outro lado, em menor ou em maior grau, eles falharam em transmitir em suas tradições um evangelho puro da salvação como dádiva, como uma dádiva de Deus que não vem de obras, mas unicamente da graça. Então, quando eles começam a enfatizar muito essa ideia do moralismo, da obediência aos rituais, às leis, aos cultos, enfim, uma espécie de religiosidade mais prática, de obediência prática, eles acabam esvaziando a simplicidade do evangelho, que é uma resposta espontânea de cada um ao que Jesus fez na cruz do Calvário. E aí, curiosamente, no final desse capítulo, nós temos aqui o nosso Roger Olson lembrando de um versículo que vocês devem conhecer bem. Deixa eu ver se está tudo ok por aqui. Ok, gravação ok, beleza.
É só consultando. É um versículo de Filipenses 2, versículo 12 e 13, que diz: ponham em ação, ou em outras versões diz, desenvolvam, né, a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. E aí o Roger Osso faz um comentário provocativo. Os pais apostólicos enfatizavam a primeira parte da mensagem, ou seja, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, mas frequentemente negligenciavam a segunda, que é de entender que na relação com Deus e com o ser humano e com o mundo onde nós estamos, é Deus quem efetua o querer e o realizar, pela sua santa providência. Então, gente, os pais apostólicos, há alguns nomes, e aqui a gente acabou listando alguns de maneira geral. Policarpo de Esmirna é um pai também apostólico, discípulo de João, talvez o mais conhecido, né? Acredito que vocês já tenham lido, ouvido falar sobre ele. Discípulo da cidade de Esmirna, ali norte da Ásia, né? Ali sul da Ásia, melhor dizendo, norte da Palestina. Então, Policarpo, ele se tornou muito importante para a igreja do primeiro século. Por quê? Por ter uma ligação direta com um dos discípulos de Jesus, que era João. Policarpo foi instruído na fé por João e era considerado um vínculo vivo com os discípulos de Jesus. Na ausência da Bíblia, homens como Policarpo eram considerados as melhores e mais confiáveis fontes de informação. Olha só que interessante, eu agora há pouco falei sobre o papel deles serem uma ponte, deles terem recebido a tradição, o evangelho puro, simples, dos discípulos. Muitas aulas minhas de história da igreja eu falava para os meus alunos e vou repetir para vocês. Vocês já imaginaram o que deveria ser conhecer Policarpo? Vamos nos imaginar nos transportando no tempo e sabendo de todas as histórias bíblicas que nós conhecemos hoje, mas sabendo pela tradição oral, pela transmissão oral, e já não restava mais ninguém vivo. João foi o último discípulo a morrer. Então, Policarpo viveu 86 anos, gente. Então, imagine se você conhecesse ele com 80. Que histórias Policarpo tinha guardado na sua memória? Que dizem também, diz a tradição, que Policarpo é alguém que acompanhou João desde muito jovem. Ele era um jovem quando começou a participar. E aí eu já me lembro de uma outra coisa. Quando João escreve no Evangelho que há muitas coisas que Cristo fez, que ele falou, que não... Aí ele comete aquela hipérbole, né, de dizer que nem se fosse escrito nos livros todos do mundo caberia. Mas é verdade. Foi muita coisa que não foi escrito nos evangelhos. E esses homens, por estarem vivos, aí Policarpo, com seus mais de 80 anos, tinha muita história que João lhes contava, porque João era um discípulo muito próximo de Jesus, que viu, testemunhou algo muito pessoal. E isso é importante a gente refletir do impacto que foi a vida desses homens para aquela comunidade que crescia no início do segundo século. Aqui, essa imagem, ela representa o modo como Policarpo morreu. Há um livro que vocês podem ler em detalhes, que é a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que conta-se ali toda a maneira, como que ocorreu o seu martírio. Algo muito interessante de ser lido na literatura cristã do segundo século, onde o fogo propriamente, que foi ateado no seu corpo, não consumia sua carne. Mas vocês têm que dar uma lida lá para ver como foi. É muito interessante essa história. Então, Inácio, aqui, pessoal, houve uma relação aqui só de explicação de contato que Policarpo teve também com outros discípulos de João. Então, Inácio também era considerado um discípulo de João, mas que também era discípulo de Policarpo, né? Então, o Inácio, ele vai aconselhar, um conselho dele, que a principal tarefa era formar bons discípulos. Não era pegar aqueles discípulos que estavam prontos, mas era formar esses discípulos. A autoridade de Policarpo atingiu seus próprios discípulos, também como Irineu, que é um outro discípulo chamado Irineu de Leão, que é um outro pai muito importante na história da igreja. Então você vê como há um vínculo de transmissão, de que cada um que vai sendo formado acaba se tornando até maior do que seu mestre no nível de influência. Ele escreveu 2 documentos importantíssimos, vocês podem procurar na internet, dá para baixar,
que há o documento escrito pela tradição, que é chamado Martírio de Policarpo, e aí o documento que ele mesmo escreveu foi a carta de Policarpo aos Filipenses, tá? Também outras cartas de Policarpo, mas essa de Filipenses, ela é marcante, ela é marcada aqui por mim, por muito pouco não entrar no cânon da Bíblia, dada a sua quase catolicidade, ou seja, quase a sua leitura no mundo todo da época. Há outros pais apostólicos que nós poderíamos também citar aqui. O próprio texto apresenta alguns, os documentos que eu já tinha lido antes, Epístola de Barnabé, Pastor de Hermas, e alguns outros que vocês poderão aprofundar a leitura.